Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor, verdade e amor, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez nesse domingo, o dia do Senhor, iniciando o primeiro domingo da Quaresma. Queremos agradecer ao nosso Senhor que nos concede mais uma vez esse tempo forte, tempo de salvação, tempo de conversão. Primeira leitura do dia de hoje vem nos falar da aliança que Deus faz com a humanidade em Noé, com a humanidade e a criação. E São Pedro, na segunda leitura do dia de hoje, vai nos dizer exatamente isso, que esta aliança de Deus no Antigo Testamento é sinal da nova aliança no batismo com Cristo. A palavra aliança nos lembra o quê? Nos lembra matrimônio, casamento. O nosso Padre Zezinho nos diz que nenhuma família comece em qualquer de repente. Quão triste é quando uma família começa em qualquer de repente, mas um casamento bem feito, ele é preparado. Deus Pai quis então preparar o casamento, o matrimônio, a nova aliança do seu Filho com a humanidade, através de muitas prefigurações no Antigo Testamento. Ou seja, a nova aliança em nosso Senhor Jesus Cristo foi amplamente preparada no Antigo Testamento, com a aliança feita com Noé, depois a aliança com Abraão, depois a aliança no Monte Sinai da lei. E assim nosso Senhor foi preparando aquele povo para a nova e definitiva aliança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se o apóstolo Pedro nos diz que esta aliança de Noé é um sinal do batismo que nos é dado agora em Jesus, é necessário vermos o que o batismo nos concede. E podemos ir para ver isso no Catecismo da Igreja Católica, número 1263, que diz assim: pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais o mais grave é a separação de Deus. Mas também o Catecismo nos diz o que o batismo não realiza em nós. Está no número 1264. Diz assim: no batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras, segundo Timóteo 2,5. Ou seja, nos é deixada a concupiscência para nos incitar à batalha espiritual e assim crescer na graça divina. E foi por isso mesmo que no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, depois de receber o batismo dado por João, Jesus, cheio do Espírito, é impelido pelo Espírito Santo para o deserto. E não foi à toa,
porque passou ali 40 dias no rigoroso jejum, na oração. Por que 40? 40 é o número da plenitude. O povo de Israel passou 40 anos no deserto antes de chegar na terra prometida. Então 40, Santo Agostinho nos diz, é símbolo da nossa vida presente. A quaresma é símbolo dessa vida presente. Jesus, sabendo que depois do nosso batismo nós íamos passar pela tentação, pela provação, ele mesmo quis entrar nesse deserto para vencer os 3 inimigos da alma humana, ou seja, o mundo, a carne e o demônio. Jesus, no seu deserto, nos 40 dias no deserto, ele intercedeu por todos e cada um dos batizados, por cada um de nós, por toda a humanidade, mas de modo especial por cada um que recebeu o santo batismo, para que possa vencer as ciladas do maligno. Ou seja, Jesus venceu, em primeiro lugar, o primeiro inimigo, o mundo, através do seu deserto. Não o mundo, as flores, o campo, os animais belos que Deus fez, não é isso. O mundão, aquilo que nos distrai do nosso fim último, aquilo que está no mundo e que nos desvia de Deus. Por isso ele foi para o deserto, também para vencer o mundo, para nos ensinar a fazer deserto na nossa vida, a ter a nossa oração pessoal, a ter o nosso cantinho. Quem não aguenta ficar sozinho, tem sempre que estar com alguém, tem alguma coisa errada. É sinal que não está em sintonia perfeita com Deus. Precisa se aproximar do Senhor, porque no fundo, no último dia da nossa vida, na nossa morte, nós vamos ter quem perto de nós? No máximo, ali, o sacerdote, alguns familiares, mas nós estamos sozinhos diante de Deus. Então temos que ter esse deserto que nos faz conhecer a nós mesmos e conhecer a nosso Senhor. Jesus venceu a carne, que depois do pecado original quer se rebelar contra a razão. Através do seu jejum, da sua penitência, ele também nos deu exemplo, mas também intercedeu por nós. E, através da oração e da palavra de Deus, ele vence o demônio, aquele que mentiu, aquele que mente. Através, então, da oração e da palavra de Deus, Jesus, que é a verdade, nos faz também vencer o maligno. Quando nosso Senhor sai desse deserto vitorioso contra as tentações, ele vai nos dizer logo em seguida: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, ele nos incita a seguir o seu exemplo. E aqui nós temos 2 traduções. Uma do lecionário, que é convertei-vos e crede no Evangelho, e a outra da Bíblia da Ave Maria, que diz fazer penitência e crede no Evangelho. As 2 traduções são válidas. Essa tradução convertei-vos virá a 180 graus, ou seja, meia volta. Está vindo para um caminho e vai para o outro. Essa tradução é mais forte para aquelas pessoas que, tendo recebido o batismo, infelizmente se encontram no caminho do pecado grave, se encontram não em estado de graça. Aí, meu irmão, 180 graus, meia volta, vão ver, é conversão, voltar a nosso Senhor. Mas existe aquela pessoa que pode dizer: padre, mas eu já estou em estado de graça, eu vou sempre à missa, eu tenho o hábito da minha oração pessoal e tudo. Então, para ti, vai aquela outra tradução: fazer penitência e crede no Evangelho. Por quê? Você está em estado de graça, mas tem um amigão, você diz: olha, eu tenho um amigão, a gente joga bola junto, ele é um amigaço meu. Mas ele está lá, não crê em nosso Senhor Jesus Cristo, não reza, pelo jeito está numa vida toda errada, não está em estado de graça, mas ele é meu amigão. Tá? Ele pode ser teu amigão, mas tu és um amigo da onça. Ou seja, se não se preocupa com a salvação do irmão, que amigo é esse que não se preocupa com a salvação eterna do próximo? Aí você vai para o céu e o outro se perde? Vamos fazer penitência para ajudar nosso Senhor. Como diz São Paulo: completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Vamos ajudar nosso Senhor nessa tarefa tão bonita de ajudar Jesus a salvar o irmão, a salvar as almas. Porque, pelo batismo, o Senhor nos faz um só corpo, quer dizer, a igreja una. Como diz São Paulo: um só batismo, uma só fé, um só Deus.
E nós estamos vivendo o tempo dessa campanha da fraternidade do ecumenismo. Mas, para fazer um verdadeiro ecumenismo, como diz o refrão do salmo de hoje, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Para ter um verdadeiro ecumenismo, é necessário que se creia que existe a verdade. Como assim crer que existe a verdade? Sim, porque tem pessoas que, por causa dos erros filosóficos do nosso tempo e de há 500 anos para cá, não creem simplesmente que a verdade existe. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, tinha certeza que a verdade existe, que a verdade vem da coisa em si. Ou seja, Deus criou cada coisa, cada ser humano, cada animal, cada planta. E existe uma verdade ali dada por Deus, uma norma moral dada por Deus. Depois que Descartes disse, penso, logo existo, a nossa geração passou a pensar que depende do pensamento de cada um a verdade, seja um relativismo. E como você pode então dialogar com uma pessoa que não crê que a verdade existe objetivamente? É impossível. Né? Então devemos crer que a verdade existe e crer também que o amor existe. Porque quem não crê na verdade também não crê no amor. Porque se a verdade não existe, eu não preciso seguir a verdade, então cada um segue o que mais convém ao seu egoísmo, ao seu interesse. E aí também o amor não existe. Mas temos uma boa notícia. Alguém disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e provou para nós que o amor existe, morrendo por nós na cruz, derramando todo o seu sangue. E assim temos um novo dilúvio, não aquele dilúvio da água, mas a dilúvio do sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que o seu povo batizado não ia ser tão vitorioso como ele sobre o demônio, mas nos deu a graça do seu sangue precioso para nas quedas recorrermos a ele no sacramento da reconciliação depois do batismo. Queremos com toda a confiança, crendo que o amor e a verdade existem, queremos então viver essa unidade. Mas, na verdade, só para um pequeno testemunho, quando era adolescente, lá para os 14 anos, fiz um retiro de carnaval, no lugar onde eu estava não tinha católicos assim tão fervorosos, e por isso eu fui fazer retiro com primos protestantes. Foi muito bonito, a música muito bonita, o som bem feito, e eu saí dali meio confuso, até que um dia, numa capela de Nossa Senhora, na missa celebrada por Padre João Sopitsky, ele dizia com toda a convicção na hora da consagração, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue que será derramado por vós. Aquele parece que saiu do altar e me flechou lá na porta da igreja. Por quê? Porque lá no retiro, quem celebrava lá a ceia do Senhor, dizia, isto representa o meu corpo. Eu sabia, não, Jesus deixou-nos na Eucaristia o seu corpo e sangue. É aqui que ele está na Eucaristia e é aqui o meu lugar. Existem outras pessoas que aderir à verdade não foi tão fácil e tão simples como comigo. Existem pessoas em que a verdade custou muito mais. E eu gostaria de dar um exemplo, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, o testemunho tão bonito do pastor Sidney, que a conversão dele, como foi a conversão dele? Ele, quando descobriu a verdade o libertou, mas não foi nada fácil. Mas Nosso Senhor esteve com ele e depois lhe concedeu grandes bênçãos. Vale a pena ver esse vídeo para vivermos um verdadeiro ecumenismo, porque o verdadeiro ecumenismo não existe no relativismo, mas existe no amor e na verdade. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro esposo de Maria Virgem, rogai por nós nesse ano a vós consagrado. Amém.